uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta como o espaço, tão desprovida de tempo como o infinito. É um espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, e se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume de seus conhecimentos. É a dimensão da fantasia, uma dimensão além da imaginação. Tempestades solares são causadas por um fluxo intenso de partículas de altas energias ejetadas pelo Sol durante erupções solares. Esses jatos de partícula podem transportar bilhões de toneladas de gás eletrizado em altas velocidades, que podem trazer riscos de danos aos satélites em torno da Terra. Considere que, em uma erupção solar em particular, um conjunto de partículas de massa total igual a 5 kg, deslocando-se com velocidade de módulo v igual a 2 vezes 10 a quinta metros por segundo, choca-se com um satélite de massa igual a 95 kg que se desloca com velocidade de módulo igual a 4 vezes 10 ao cubo metros por segundo, na mesma direção e em sentido contrário ao das partículas. Se a massa de partículas adere ao satélite após a colisão, o módulo da velocidade final do conjunto será de A. 102.000 metros por segundo, letra B. 14.000 metros por segundo, letra C. 6.200 metros por segundo ou letra D. 3.900 metros por segundo. Vamos descobrir a resposta? Pessoal, tudo bem? Professor Fábio na área, voltando a ajudar vocês com os vídeos sobre física e matemática, preparando vocês para a prova do Enem e outros vestibulares que vocês vão encarar por aí, tudo bom? Bom, hoje vamos falar sobre impulso, principalmente sobre colisões. A física usa bastante isso no dia a dia. Então vamos lá, como vai ser? Vamos falar sobre essa questão do unicampo que vocês acabaram de ouvir falando dela. E o que a gente tem? Uma colisão perfeitamente inelástica, onde dois corpos se chocam e depois, após o choque, eles têm uma quantidade de movimento modificada e principalmente, fator principal, eles saem unidos, tornando-se apenas um corpo só. Nós temos um satélite e vindo de encontro a ele várias partículas. Num primeiro momento, os dois têm quantidades de movimentos diferentes. Após o choque, temos um corpo só, que é o satélite carregado de partículas se movendo numa outra direção, só que os dois corpos juntos. Então eu posso tranquilamente dizer que a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final, porque eles estão no espaço livre de qualquer ação de forças dissipativas. Então, a quantidade de movimento do conjunto aqui será igual à quantidade de movimento do conjunto no final. Porém, aqui nesse primeiro momento, eles estão separados. Então, eu teria uma quantidade de movimento inicial formada pela quantidade de movimento das partículas e a quantidade de movimento do satélite. Chamando a quantidade de movimento inicial das partículas de QP e do satélite de QS, eu vou ter o que é a quantidade de movimento? A gente já aprendeu, massa vezes velocidade, nesse caso das partículas. E quem é a quantidade de movimento do satélite? Massa vezes velocidade, nesse caso dos satélites. E aí é só substituir pelos valores. Isso no primeiro momento, para calcular a quantidade de movimento antes desses corpos se encontrarem. Ora, quanto é a massa das partículas? Foi dado que é 5 kg. E essa velocidade é uma velocidade absurdamente grande. É de 2 vezes 10 a quinta metros por segundo. Nesse segundo momento, eu vou ter a massa do satélite, que é igual a... Só um momento que eu também não lembro, vamos olhar agora. A massa do satélite é 95 vezes 4 vezes 10 ao cubo metros por segundo, que é a velocidade do satélite. Tudo isso é uma quantidade de movimento inicial, porque se eu achar a quantidade de movimento inicial, eu posso equiparar com a quantidade de movimento no final e achar a velocidade do conjunto, quando os dois corpos são apenas um só, beleza? Vamos fazer essa continha. Lembrando que essa velocidade vai ter que mudar o sinal, porque esse corpo, vamos adotar que a direção seja nesse sentido, das partículas vindo em direção à Terra e tem esse satélite no sentido contrário, que é o que fala no problema. Vocês lembram das aulas de cinemática, se eu tenho um corpo vindo numa direção e eu adoto que esse é um movimento normal que eu tenho que seguir, e tem outro corpo vindo na direção contrária, esse corpo, a sua velocidade é negativa, esse é positivo e esse é negativo. Então, eu reescrevendo aqui vai ficar 5 vezes 2, 10,
vezes 10 à quinta, mais 95 vezes 4, 380, vezes menos 10 ao cubo. Tá? Esse menos pode ficar lá de fora, já com uma multiplicação. Agora, meninos, a gente tem que ajeitar isso aqui para fazer essa conta. Por quê? Eu tenho 10 ao cubo e aqui eu tenho 10 à quinta. Mais com menos vai dar menos. Então aqui eu continuo com 10 à quinta, 10 vezes 10 à quinta. E aqui eu posso mais com menos dar menos. Né? Deixa eu botar entre parênteses para ficar certo. Pronto. 380, se eu tirar 10 daqui, eu posso botar um 1 aqui no expoente. Aumentar a potência de base 10. E se eu tirar e dividir por 100, eu posso aumentar duas vezes no expoente. Então vai ficar 3,8 vezes 10 à quinta. Agora eu tenho 10 à quinta nos dois, ficou bacana. Eu posso simplesmente subtrair 10 menos 3,8, 6,2 vezes 10 à quinta. Esse aqui, newtons por segundo. Isso aqui é a quantidade de movimento no início, beleza? Certo, e daí, vejam só que coisa maravilhosa. A quantidade de movimento no final não vai ser a massa vezes a velocidade no final, que é a velocidade do conjunto, que é a velocidade que nós queremos. E quanto vai ser ela? Igual à velocidade no início, 6,2 10 à quinta. Então a massa no final, que é a massa do conjunto, vezes a velocidade do conjunto, é igual a 6,2 vezes 10 à quinta. A massa do conjunto foi dada, que é, você foi dado em separado, mas é só somar. Eu tenho 5 mais 95. Vezes a velocidade do conjunto, que eu não sei quanto é, que é o que justamente nós queremos saber. E a quantidade de movimento no final vai ser vezes igual à inicial, 6,2 10 à quinta. 5 mais 95, 100. 100 vezes a velocidade do conjunto, que é igual a 6,2 10 à quinta. Agora é só vocês olharem. Se eu quero esse valor, é só eu jogar o que está desse lado da igualdade para o outro. Velocidade do conjunto vai ser igual a 6,2 10 à quinta dividido por 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Nós aprendemos no ensino fundamental que divisão de potências da mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. 6,2 vezes 10 a 3. Já que as respostas não estão em potência de base 10, a gente multiplica. 10 ao cubo é 1000. 1000 vezes isso, 6.200. Essa é a resposta. É a alternativa C. Letra C. Essa é a velocidade que os dois corpos vão viajar juntos a partir da colisão. Satélite e partículas que se chocaram e se agarraram na sua superfície estarão se movendo a 6.200 metros por segundo. Fácil, tranquilo, espero que vocês tenham entendido. Deixa eu passar por lá de cá para que vocês possam olhar melhor. Simples e fácil, usando o princípio de conservação de quantidade de movimento. Quando não há forças dissipativas, vocês podem executar várias operações. Esse conhecimento pode ser aplicado em várias situações, tá bom? O melhor meio de aprender isso, praticando.